As abelhas sem ferrão são destaques aqui no SC Agricultura. Estamos apresentando uma série sobre o fascinante mundo dessas pequenas abelhas e como fazer o manejo correto da atividade, sempre com orientações úteis, práticas e seguras. Hoje nós mostramos para você como confeccionar iscas para atrair enxames. E olha, a época ideal é justamente agora, quando se inicia a primavera. Acompanhe! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edgar, eu sou extensionista no município de Botuverá e hoje na série Abelhas sem Ferrão nós vamos aprender como confeccionar uma isca para captura de abelhas. Então nós estamos no final do inverno e no início da primavera e nessa época começam a se desenvolver a maior parte das plantas com flores e a disponibilidade de néctar e pólen também aumentam. Então isso favorece o crescimento dos enxames de abelhas. E esse crescimento é tão grande que acontece um fenômeno natural chamado enxameação. Esse processo é a divisão de um enxame muito grande em dois menores. Então parte desse enxame junto com uma princesa sai desse enxame à procura de um novo local para colocar o seu ninho. E ela procura árvores adultas, árvores que tenham ocos, que tenham um orifício de entrada para se alojar. E é nesse momento então que nós usamos, né, esse artifício, que são as iscas para captura de abelhas sem ferrão. Então nós vamos ver como é que nós confeccionamos uma isca para essas capturas. Tá, então agora nós vamos confeccionar a isca. E para isso nós vamos precisar de alguns materiais, como o plástico preto, um estileto, uma conexão de mangueira, 2 rolos de fita, um transparente e um branco, um pouco de extrato de própolis, uma garrafa PET de 1,5 litro, uma garrafa PET de 600 ml, barbante e algumas folhas de jornais. Antes de nós começarmos a fazer alguns embrulhos, nós vamos colocar dentro dessa PET, né, o nosso atrativo, que é o extrato de própolis, e aí nós fechamos novamente e movimentamos a garrafa de modo que esse extrato ele se espalhe pela parede interna da PET da melhor maneira possível, para que esse cheiro, né, esse aroma, esse atrativo, né, fique em toda a parede interna dessa PET. Então em seguida nós vamos embrulhar essa garrafa PET num jornal, né? Então temos mais uma etapa pronta. Então o uso do papel ele é importante porque ele mantém uma temperatura mais adequada internamente e ele também ajuda a escurecer o ambiente. Então agora nós precisamos também proteger esse papel e aumentar, né, a diminuir a incidência de luz dentro desse ambiente. Então nós vamos utilizar um plástico preto comum, isso aqui é um saco de lixo de 15 litros, né? Mas pode ser outro papel escuro, qualquer que se tenha disponível, né?
agora nós vamos ter que providenciar uma entrada, né, para essas abelhas na isca de captura. Uma das formas de fazer isso é utilizando, né, essa conexão de mangueira, né, que vai aqui na entrada da nossa isca, né? Ela prende, né, e nós temos então a entrada pronta, né? O inconveniente desse material é o custo, né? Varia em torno de R$ 1,50 a R$ 2 cada peça dessas. Bom, uma outra alternativa mais econômica, né, é a utilização da ponta de uma garrafa PET. Essa aqui no caso é uma garrafa de 250 ml, né? Nós vamos fazer uma incisão, né, nessa garrafa, né? É uma incisão transversal, um sinal de mais, né? Não é nem um X e nem uma cruz, um sinal de mais, que perfura o plástico, o papel e a garrafa, né? Então, depois de feita a incisão, nós vamos colocar, né, nesse buraco que nós fizemos. Então, levo ele até o fundo e depois trago ele de volta, né, e ele vai ficar encaixado, né? Fica firme, né? E é interessante que esse material também serve para proteção, às vezes, contra ataque de formigas ou de outros inimigos naturais. Então, um detalhe importante também é nós identificarmos essa isca, né? Colocando um número e colocando o nosso telefone de contato, né? Por quê? Porque já houve casos em que as pessoas que olham essa isca em algum lugar acham algo estranho, né? E aí já tem essa identificação com o seu nome. Então, lembrando que esse tamanho de isca serve para algumas abelhas, né? Uma jataí, uma abelha mirim, né? Agora, se eu for pensar em abelhas de portes maiores, de população maiores, né, eu vou precisar de uma embalagem maior, como essa PET de 5 litros, né? E vou fazer os mesmos procedimentos, né? Com o papel, com o plástico, com a entrada, né? E a minha isca vai ficar desse tamanho. Nós precisamos localizar ela em um ambiente que tenha a abelha e num ambiente que ela vai procurar. Nós mencionamos anteriormente que ela vai procurar uma árvore adulta, que tenha um oco ou que tenha um espaço, né, para colocar uma dessas iscas, né? E aqui é um exemplo dessa árvore, que é uma árvore adulta, né? Ela está sombreada, isso é um detalhe muito importante, não pode ficar em pleno sol, né, que imita, né, uma característica de uma capoeira ou de uma mata, né, para que a gente possa colocar de modo adequado. Então, nós podemos chegar aqui, por exemplo, nesse local, nós conseguimos ver que a isca, ela cabe certinho nesse local, né, com o cuidado sempre de deixar ela na posição vertical, né? E também, né, se for necessário, podemos prender ela com corda, com um arame, para que ela fique bem firme, né? Nesse caso aqui, né, ela se encaixou perfeitamente, né? Está firme, o vento ou outros animais não terão condições de tirá-la daqui, né? E então, depois disso, é aguardar para que as abelhas possam, né, achar esse local, né, e criar o seu ninho ali dentro, né? Algumas questões importantes que nós devemos levar em consideração quando lidamos com iscas, né? Primeiro, porque temos que usar elas de modo equilibrado. Não queremos capturar todos os enxames que vão enxamear, porque muitos deles precisam continuar na natureza. E jamais cortar uma árvore, né, para poder capturar o enxame. E sempre que possível usar as iscas. E as iscas também não são a única maneira de se iniciar uma criação de abelhas e nem de aumentar os seus enxames, né? É muito importante também que possam ser adquiridos enxames já dentro de caixas, bonitinhos, de criadores da região, para poder então assim implementar, né, o seu meliponário. Então, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, e num próximo momento nós vamos ver como nós podemos pegar esse enxame que entrou nessa isca
e colocá-lo dentro de uma caixa padronizada para poder então dessa forma levar para o seu meliponário.